Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo número 24, versículo de número 15, diz-nos assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Vocês crerem que isso aconteceu? Amém. Eu vou ler de novo um pequeno relato de um cativeiro de enfermidade, que aqui está como um cativeiro da peste, doença que veio sobre Israel. E nós estamos nesta campanha intitulada Saindo do Cativeiro. Vocês vão ver aqui Deus enviando, ou seja, permitindo que venha sobre o povo um cativeiro de enfermidade. Eu vou ler novamente. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Vocês observam que quando esse povo entrou nesse cativeiro de peste, de doenças, a doença levou o povo à morte. 70.000 pessoas morrem em um espaço de tempo muito curto, muito curto. Agora, vocês podem perguntar assim: por que esse povo todo entrou nesse cativeiro? Eu vou lhe dizer em outras palavras. Nos versos anteriores, quem está ligado? Nos versos anteriores, nós vamos encontrar, quando você lê em casa, que foi simplesmente por uma atitude que Davi, segure essa palavra, não foi o povo. Quem está sofrendo é o povo, mas o erro é de um homem só. Davi era o representante da nação, representante do povo, e nós devemos ter muito cuidado com quem representa espiritualmente um povo. Cuidado, eu fico muito preocupado com umas coisas que eu vejo aí, com pessoas confiando a sua vida espiritual a pessoas que, meu Deus, não é o caso da mensagem hoje, é só para fazer essa observação. A quem você está confiando a sua vida espiritualmente? Quem é que está ministrando sobre você? Porque um só homem errado, chamado Davi, foi responsável, foi o motivo para todo o povo sofrer. Inclusive 70.000 pessoas num dia só por causa do erro de um. O que foi que Davi fez? Ele estava para enfrentar mais uma guerra. Preste atenção, segure isso aí. Mas que gatinho bonitinho. Oh, gato bonito, meu Deus. Ele gosta de assistir o culto, deixe ele, viu? Olhe para cá. Davi ia enfrentar uma guerra, e ele não confiou no poder de Deus e mandou contar quantas pessoas tinham no exército dele, só por isso. E Deus não se agradou. Nunca foi errado contar o povo. Inclusive tem um livro na Bíblia que o título é Números, porque tem duas contagens do povo lá, no capítulo 1 e no capítulo 16. Deus permite que Moisés conte o povo, até Deus manda. Só que aí você pergunta: mas por que Moisés conta o povo e não vem nenhuma praga, e o mesmo faz Davi contando o povo e Deus manda uma peste? Depende da motivação. Quem está me escutando?
O que foi que motivou Moisés contar o povo? Simplesmente organização. E o que foi que motivou Davi contar o povo? Falta de fé. Os dois estavam fazendo a mesma coisa, os dois fizeram a mesma coisa, mas um fez de maneira errada. Olhe para cá. Tem tanta gente fazendo coisa certa, a coisa certa, mas da forma errada. E mesmo fazendo o que é certo, segure isso, mesmo um líder espiritual fazendo uma coisa certa, se a motivação for errada, vai vir problema para o povo. Até uma doença pode vir para o povo. A nível de povo, era o povo que estava sofrendo por causa de alguém que fez o que era acostumado os outros fazerem, só que os outros fizeram por motivações certas e ele fez por motivação errada. Ele fez porque duvidou que Deus iria livrá-lo da guerra, e por isso ele disse: deixe eu contar o povo. Você pode contar por questão de organização, Davi, em outras palavras, mas não conte por questão de fé. Até lá na frente Jesus vai dizer assim: qual é o homem que vai a uma guerra? Preste atenção, meu filho, para você não se embananar. Lá na frente Jesus vai dizer: qual é o homem que vai a uma guerra? Olha só, preste atenção, que parece se contradizer. Qual é o homem que vai a uma guerra? Enfrentar um exército que vem com 20 mil, e ele não senta primeiro para contar com quantos ele pode ir, avaliar seu exército. Não tem problema avaliar, mas por que você está contando, está avaliando quantos soldados tem? Para organizar a batalha, para organizar os escudos, organizar as espadas, ou para ver se o seu exército é mais poderoso? Não se conta exército para saber se o exército é mais poderoso. Se conta o exército só por questão de organização. Não é errado ter membresia de igreja no papel, é correto, mas para que se conta? Para dizer que tem um rebanho maior? Para provar que tem um rebanho maior? Depende da motivação. Se a motivação do líder for errada, vai atrair maldição. Tem um líder na esquina de baixo fazendo a campanha quebra de maldição, e outro fazendo uma campanha de quebra de maldição. Olha aí. E esse ali traz bênção para o povo, porque a motivação está correta. A motivação é ver o povo liberto. A motivação é levar uma mensagem à altura ou no mesmo sentido. A motivação é doutrinar o povo, a motivação é abençoar o povo mesmo. Mas já no outro lado, na outra esquina, tem outro com a mesma campanha, trazendo maldição, porque a motivação é grana, a motivação é fama. Cuidado, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E esse reino não é só a salvação, não. É o reino da vitória, é o reino da bênção terrena, é o reino do céu no sentido da saúde, é o reino do céu no sentido de bênção para o povo e para ele. Cuidado. Aí você se embanana todinho. Não, tem uma campanha aqui do mesmo jeito, é saindo do cativeiro do mesmo jeito. Mas por quê? Por quê? Estão levantando um templo aqui grande também, mas por quê? Qual é a motivação? Deus está interessado na motivação, porque a motivação acontece aqui. E Jesus disse
que nós devemos servir ao Senhor e amá-lo de todo o coração. A questão da motivação conta tudo, porque a motivação acontece lá dentro, no interior, e Deus não vê como vê o homem. Deus não vê simplesmente o slogan da campanha: vamos contar o povo, Davi. Deus vê por que Davi está fazendo. Isso é muito sério, muito sério, e você muitas vezes não olha para isso, aí entra no cativeiro e não sai mais, porque você confia muitas vezes sua vida espiritual a quem você não devia. Aqui tem 2 médicos, todos 2 são oftalmologistas, mas tem um, por exemplo, que está errado no que pensa. A motivação dele é só o dinheiro seu. A motivação dele é só enriquecer sua conta bancária. Se você tiver essa notícia que é esse médico, você não vai para ele. Você vai para aquele que, além de ganhar o seu dinheiro, você vai ter uma motivação de amar o paciente. Agora, o interessante que, escute bem, quem está me ouvindo? Isso é muito sério, quem está me ouvindo? O problema é que quando vem o castigo por causa do líder que errou, isso não tem explicação. O próprio Davi, ele diz: meu Deus, foi eu quem pequei, esse povo nada fez, o próprio errado. Olha o que ele diz aí no versículo de número 17, ele mesmo vai dizer, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Ou seja, me puna minha família, mas não puna o povo. Quer dizer que nem ele entendeu. O próprio Davi, ele sabia que era o causador de tudo aquilo, mas ele não entendeu como é que eu estou fazendo isso e o povo está sofrendo. Preste atenção aqui, eu vou dizer uma coisa. Tem uma coisa na vida de Davi que ele nunca corrigiu. Eu não tenho espaço na Bíblia, não tem um local na Bíblia que eu entenda, me dê a entender que ele corrigiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está me ouvindo? Por exemplo, quando Davi cometia um pecado, ele parece que tinha um costume, eu estou dizendo parece porque uma vez ele diz isso, e quando está lá nas escrituras é uma coisa muito, muito evidente. Foi escrito porque era algo muito evidente na vida de uma pessoa. Então lá na frente, quando ele vai confessar um pecado, isso aponta até para, isso é até uma evidência, embora que evidência não é prova exatamente, mas aponta. Ele, quando cometeu um pecado, ele dizia assim: Senhor, contra ti somente pequei. Um homem sábio que nem Davi dizer uma coisa triste dessa: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era injusto. Parece uma confissão espetacular, mas é só a metade. Ninguém peca só contra Deus. Ninguém agrava, só Deus quando erra. Se fosse somente o Senhor, ou se quem sofresse fosse apenas o infrator, já estava ruim. Mas ele está dizendo: meu Deus, como é que essas pessoas sofrem se fui eu quem errei? Se foi eu quem procedi iniquamente, foi eu que pequei, eu não estou entendendo isso. Ele não entendia, ele precisava desse conserto na vida, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele não entendia que as atitudes de um líder, de quem está ministrando ao povo, influencia o povo todo. Você não vê isso se repetindo às vezes até nos nossos governantes, não? O que eles praticam lá influi na sua mesa, na sua cozinha, na sua geladeira, na sua conta bancária. Não é assim, não? Líder tem uma autoridade espiritual, ainda que seja um outro tipo de autoridade, até política.
Então nós não podemos nos livrar de certas atitudes de quem está lá, mas você pode se livrar. Isso é mais difícil, essa primeira parte, mas se livrar da bênção do falso sacerdote, ou de quando o sacerdote está errado. Embora que tem horas que não se pode evitar, porque Davi estava diante de uma nação. Você tem que clamar a Deus por quem está na frente da nação, na frente do povo, mas faça o que puder, para você não cair numa esparrela porque queira. Faça o que puder, pelo amor de Deus, para você não cair debaixo de uma desgraça, porque você foi atrás. Esse povo aqui era vítima, mas às vezes eu só sou vítima se eu quiser. Eu fui quem pequei, meu Deus, castigue a mim e a casa de meu pai. Mas não é assim, meu filho. A praga veio sobre o povo. Quem sabe você está sofrendo debaixo de um cativeiro, porque quem lhe batizou estava sem o que Davi tinha aqui, a fé, não estava firme no altar. E você está debaixo de um cativeiro, porque quem lhe batizou não queria sua alma para Jesus, queria você como número da igreja para gerar dinheiro. Faça que naqueles ovelhas de Paulo, peça o batismo de verdade, porque se está em pecado, você não teve batismo, não foi bênção. Isso é muito sério, muito sério. Disse a você, só se dá o que se tem. Quem está me ouvindo? Ninguém pode dar o que não tem. Se está errado, se está no erro, vai passar para o povo. Então agora Davi, o povo agora está sofrendo por causa de Davi. Mas preste atenção, Deus tem a saída para tudo. Deus vai mostrar como é que sai. Deus vai estabelecer algumas leis aqui, as leis que vão livrar este povo. E essas leis estão relacionadas a um sacrifício que eu até mencionei ainda agora quando pedi essa ajuda para a semana pentecostal. Deus estabelece várias leis relacionadas ao sacrifício, e eu quero rapidamente apresentar a você. Bíblia aberta, não fecha. Eu vou precisar. Olha aí o que diz o versículo de número 18. O que é que Deus vai dizer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer o seguinte: e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse a Davi: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Sobe e levanta um altar na eira de Araúna. Primeira coisa que Deus vai dizer aqui que ele deve fazer. Deus vai exigir que Davi lhe faça um sacrifício. Digam comigo: Deus exige da parte do infrator um sacrifício. Você agora, Davi, vai subir aquele monte, vai lá na fazenda de Araúna e vai levantar um altar a mim, vai me oferecer um sacrifício. Eu exijo que você faça isso. Eu exijo que você pague o preço para resolver o problema. Como Davi era um homem segundo o coração de Deus, e errava porque qualquer ser humano pode errar, Davi vai obedecer. Davi vai obedecer. Mas uma outra coisa que Deus mostra aqui, uma outra lei que Deus coloca aqui diante de Davi, é a lei da orientação sobre como e onde se fazer um sacrifício. Olha o que é que Deus mostra, como e onde. Versículo número 18 ainda diz assim: sobe, levanta um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Sobe, levanta um altar onde? Na eira de Araúna. Deus diz assim, ó, a lei do como e onde. Escute, Deus não oferece por você, mas Ele diz onde oferecer e como oferecer. Deus é máximo. Deus deixa você orientado. Faça isso.
e faça dessa forma e em tal lugar. Cuidado para na hora que Deus disser onde e como, você não fazer contrário. Porque se eles, presta atenção, fosse oferecer, se esse Davi fosse oferecer esse sacrifício em outro lugar, Deus não ia querer. Cuidado onde você joga a semente, porque essa semente tinha que ser lançada no reino de Araúna, nas terras de Araúna, e essa semente tinha que ser em forma de altar. Deus estava dizendo onde e como. A atitude tinha partido de Davi. Davi era quem tinha que oferecer, mas o lugar e a forma, quem dizia era Deus. Deus estabelece a segunda lei. A terceira lei é que Deus prepara um cenário para um sacrifício. Deus prepara tudo. Ele diz onde, como e ainda prepara o cenário para você chegar e o campo está fértil. Olha o que acontece no versículo de número 19 em diante. Diz assim: subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 20: olhou Araúna e viu que vinha a ele Davi e seus servos. Saiu Araúna, inclinou-se com o rosto em terra diante do rei Davi. E o versículo 21 diz assim: porque, disse Araúna, vem o rei meu senhor a mim. Está vendo que o terreno estava preparado? Araúna estava receptivo. Ele se ajoelha, reverencia o rei Davi. Não era adorando não, era uma forma de reverenciar. Viu? E ele diz: seja bem-vindo, Davi. Meu filho, fiel é o que te chama, o qual também o fará. Vou dizer de novo: fiel é o que te chama, o qual também o fará. Fiel é quem diz, é lá em cima naquele monte. E fiel é quem prepara o coração de Araúna para receber você. Fiel é aquele que diz: eu quero aquele pedaço de terra lá em cima. E fiel é quem diz: Araúna, quebranta teu coração, que Davi vem chegando. Davi vem chegando. O local, o ambiente, o cenário estava preparado. Louvado seja Deus. Às vezes a gente pensa que o cenário não está preparado, mas está. Eu fui fazer uma conferência uma vez. Quando eu entrei no ônibus, tinha um grupo de pagode, pandeiro, triângulo, cuíca, todo tipo de instrumento que a gente usa até para louvar a Deus, mas outros usam para louvar o diabo, né? Meu irmão, quando eles perceberam que eu era crente, eles bateram esse triângulo, esse pandeiro apontando para mim, fazem assim na minha cara assim, ó, e embolando, olhando para mim, fazem assim na minha cara assim, e tataru, Nossa Senhora te cubra com a roda de Jucá. Eu fui no mato, tiro o pau, faço o roliço para fazer um rebuliço no dia que tu casar. Desse jeito. Cabelo negro, do chapéu couro de bode, com a vida de mim, ninguém pode, barriga de saburá. Eu digo, isso é uma coisa do Satanás, meio fazendo assim na minha cara. Eu dei um pulo por cima da ligeireza, que ele também tem mesa cadeira de balançar. Eu digo, Satanás. Aí eu disse, eu não vou discutir com esse monte de gente, né? Eu fiz assim: Jesus, eu vou fazer tua obra, e esse infeliz está batendo esse pandeiro na minha cara. Dá um jeito nele, Jeová. Dá um jeitinho nele. Eu dormi com aquele pandeiro tocando na minha cabeça. Eu não consegui dormir. Deus prepara o cenário. Vou dizer de novo: Deus prepara o cenário. Pois eu consegui dormir com aquela batedeira na minha cara. Quando me acordei lá para 5 da manhã, o cabo estava estirado no chão do corredor do ônibus. Ai, meu Deus de Nossa Senhora das Dores, eu vou morrer. Ai, que dor. Quando eu olhei, era o que estava batendo o pandeiro na minha cara. Eu olhei: quem pode me acudir? Eu quase me lembrei daquele rei que disse: o Senhor não te acode. Quem te acudirá?
E ele sofreu de uma dor até chegar nesse lugar. Sabe por quê? Você é menina dos olhos de Deus. O cenário para você está preparado. Se Deus mandou você ir, o coração, o ambiente está preparado para receber seu servo. Vá e não temas, porque fiel é quem te chama, o qual também o fará. Ele se responsabiliza pelo ambiente. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá, que o cenário está preparado. Bendito seja Deus. Mas uma outra coisa que Deus estabelece, outra lei, é que mesmo Deus dizendo como fazer o sacrifício e onde, Deus permite seu sacrifício ser testado. É outra lei, a lei do teste do sacrifício. Olha o teste. Diz assim, ó 21. Disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Disse Davi: para te comprar a ti esta eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que este sacrifício cesse. Para que esse sacrifício cesse. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer aos seus olhos. Eis aí o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. 23. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais a Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Olha só, olha como Deus permite o teste do sacrifício. Olha, a cena, o cenário estava preparado, mas o sacrifício foi testado. Na hora que ele chegou ali, só precisava que o rei abrisse o coração e dissesse: tudo bem. Mas sabe o que o rei faz? O que é que você quer, Davi? Eu quero esse pedaço de terra, quero comprar, e quero comprar os bois e tudo, para oferecer um sacrifício a Deus. Olha o teste. O inimigo vê lá de cima e diz: eu vou roubar a bênção de Davi agora. O inimigo entra, pega a ocasião e faz Araúna ser bom demais. Cuidado com bondade demais. Vou dizer de novo: cuidado com bondade demais. Tem bondade demais que destrói casamento. Tem bondade demais que destrói empresas. Tem bondade demais que destrói amizades. Tem bondade demais que destrói empresas, empreendimentos. A bondade dele foi excessiva. Em vez dele vender, ele queria dar. Deus permite que o sacrifício seja testado. Quem está me ouvindo? Agora escute aqui, preste atenção. Aí, sabe o que Davi faz? Davi diz: não, a palavra é não. Irmão, tem hora que você tem que aprender a dizer não para uma atitude aparentemente boa. Eu quero é comprar. Mas existe uma quinta lei do sacrifício. Está nesse texto mostrando que Deus mostra para Davi, e Davi emite, que todo sacrifício que você fizer deve ter um propósito. Todo sacrifício que você fizer deve ter um propósito. Olha o propósito de Davi aí. No final do versículo 21, ele diz assim: eu vim edificar ao Senhor um altar, para que o castigo cesse. Propósito. Eu vim sacrificar para que a praga cesse. Eu vim sacrificar porque eu quero receber isso aqui. Eu vim sacrificar porque eu quero que o povo fique bom. Todo sacrifício tem que ter um propósito. Tudo que você for fazer para Deus tem que ter um motivo. Qual era o motivo? Qual era o propósito de Davi? Eu vou levantar um altar para que o povo seja abençoado. Quando você for fazer qualquer coisa para Deus, faça nesse pensamento de abençoar alguém. Não faça só por fazer. Deus lhe chama para fazer, não é só para fazer. Sim, já é grande coisa, mas tenha um motivo, tenha um propósito no que você faz, um propósito espiritual. Eu vou oferecer ao Senhor para que o castigo cesse. A penúltima lei do sacrifício é que Deus merece que a gente lhe entregue o melhor do nosso tempo, dos nossos talentos e tudo. Porque quando você faz o melhor que pode, o que você faz com excelência.
Quando Davi olha aquela situação, o homem querendo lhe dar o campo para ele oferecer o sacrifício, e ele diz, olha no versículo 24, Davi disse assim: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Louvado seja Deus. Deus merece o melhor. É eu mesmo quem quero oferecer. Vou dar o melhor que eu tenho. Vou dar o melhor que eu tenho porque Deus exigiu. Eu mesmo vou dar. Não vou deixar a onda tomar a minha bênção. E fez que nem Abraão, que expulsou as aves de rapina e não permitiu que Araúna oferecesse o melhor. Mas Davi diz: sou eu quem quero oferecer o melhor. Você lembra lá quando Deus disse a Abraão: eu quero fazer uma aliança contigo. Junte aí uns animais, parta os animais, coloque banda para um lado, banda para o outro, que eu vou passar no meio dos animais. Aí eu vou fazer uma aliança com você. Aí Abraão pegou os animais, colocou uma banda de um lado, uma banda do outro, uma banda do lado, uma banda do outro, fez um corredor no meio. Aí Deus disse: agora eu vou passar pelo meio, porque todo sacrifício para Deus atrai a presença de Deus. Amém, gente? Atrai o sacrifício, atrai a presença de Deus. Mas Satanás não quer que você faça o sacrifício que Deus exige. Preste atenção. Satanás não quer que você faça o sacrifício. Quem está me ouvindo? O sacrifício que Deus exige. Na hora que Deus disse: eu vou descer e vou passar pelo meio do sacrifício, aí o diabo entra numas aves, e as aves descem para comer a carne que Abraão preparou para agradar a Deus. Você conhece essa história, né? Lá vem os urubus, tudo endemoniado. Vamos comer a carne, vamos comer o sacrifício de Abraão, vamos acabar com o sacrifício de Abraão. Abraão estava na mesma fé nesse momento que Davi estava. Eu pergunto a você: você conhece a história? Abraão deixou as aves comerem a carne? Deixou? Como foi que Abraão fez? Como foi que ele fez? Enxotou. Enxotar é chutar, meu filho. Se tiver endemoniado, vai levantar, vai levar chute. Amém. Abraão deixou? Respondam. Não. Obrigado, pastor Cabral. Olhe, preste atenção. Se Abraão, quem está ligado? Se Abraão permite aqueles urubus comerem aquele sacrifício, nada de aliança. Então quem era o urubu na história de Davi? Quem era que estava sendo o urubu espiritual aqui? Responda. Na história de Davi que eu li, quem era que estava sendo usado pelo mesmo espírito do urubu? Araúna disse: não deixou oferecer por você, rapaz. Eu mesmo tomo a frente. Davi disse: eu já vi essa história. Está lá na história de Abraão. É o mesmo cão que entrou nos urubu, está querendo ficar aqui agora. Ele disse: não. Tem hora que tem que dizer? Tem hora que tem que dizer? Tem hora que tem que dizer? Sabe por que muitas vezes o diabo se iranda e deixa alguém no cativeiro? Porque nós não sabemos dizer não, muitas vezes. Mas nessa noite eu vou te dizer: tu vais aprender a dizer não. Quando for para dizer não, você vai dizer. Então Deus merece o melhor, ainda que o cão se levante. Em último lugar, Deus estabelece outra lei. A lei é a seguinte: Ele opera depois do sacrifício. Diz o texto no versículo 25: edificou Davi ao Senhor um altar, e nele ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e a praga cessou. Diga comigo: a praga cessou. A praga cessou antes do sacrifício? Responda. Durante o sacrifício? No fim. Tem muita coisa que Deus só faz quando eu termino de sacrificar alguma coisa. Nem faz antes, nem faz durante, só faz no final. É porque muitas vezes eu não vejo.
Só faz no final. Tem coisa reservada só para no fim. Então eu quero dizer a você, o que você fizer para Deus, eu não estou falando só de oferta financeira não, meu filho. Eu estou falando de envolvimento com a obra. Quem está me ouvindo? Escute aqui você. Sacrifique seu tempo. Quando você vai para a igreja, você está sacrificando seu tempo, meu filho. Tem bênção que você só recebe quando você termina o culto, porque você ofereceu um culto, você sacrificou para Deus. Na eternidade vai dizer quantos livramentos de morte Deus deu a muitos de nós no fim do culto. Aleluia. Quantas portas se abriram depois da bênção apostólica. Aleluia. Tem vitória no fim do sacrifício. No final tem vitória. Essa é uma lei que Deus estabeleceu. Só foi oferecer o sacrifício, a praga cessou. Essa é a palavra de hoje. E só aplauda se tem duas mãos. Aleluia.